A paz do Senhor, boa noite para os irmãos. Eu não sei se vai ter alguém online hoje, mas eu creio que sim. E eu quero deixar mais uma palavra para a nossa meditação. A paz do Senhor, Aline. Irmã Aline, que Deus te abençoe. Irmã Marta, Edson. Amém. Hoje eu demorei um pouco para gravar, mas eu fiquei um pouco inquieta ali agora. Não estava pensando em deixar hoje uma palavra para meditação, mas quando Deus me inquieta, é porque Deus quer falar com alguém, né? E eu nem preparei palavra nenhuma, irmãos. Hoje eu disse, Senhor, o que o Senhor colocar em meu coração eu vou fazer. Boa noite, Jaqueline. E eu tenho certeza que o Senhor nesta noite tem uma palavra, né, para o nosso coração. Eu já comentei com vocês que eu não gosto de planejar, né, o que eu vou falar. Eu prefiro orar e deixar que Deus me guie. É por isso que tem hora que as coisas saem um pouco atropeladas, né? Eu troco João por José, mas no fim tudo dá certo. E você entende aquilo que Deus quer falar conosco, né? E é outra coisa que eu quero comentar, irmãos. Às vezes eu assisto os vídeos e eu digo, Jesus, é à tarde e eu estou falando à noite. Mas é assim mesmo, viu? E glória a Deus por isso. Se fosse tudo muito certinho, você tinha motivo para desconfiar. Então isso é bom porque isso mostra que nós somos falhos, certo? E dependentes do Senhor. E outra coisa, irmãos, por mais que a gente se prepare, sabe? A palavra, ela tem que vir do Senhor, não é? Então, assim, meu celular está descarregando, mas Deus ajude que não descarregue no meio da mensagem, viu? Mas eu já quero, assim, lhe dizer nessa noite que, irmãos, eu sinto, assim, alegria em falar de Jesus. Acredita? Eu me sinto bem. É uma coisa que eu observo, que eu falo naturalmente. Eu vou conversar com as pessoas e quando eu penso que não, eu já estou ali falando que Jesus é bom, né? Que o Senhor está no controle de tudo. E coisa boa é isso, é andar com Jesus, né? A gente, quando o Senhor está assim impregnado na nossa vida, até de forma inconsciente, a gente prega sem perceber para as pessoas, né? Às vezes eu estou andando, estou no metrô, no ônibus e uma coisa ou outra, eu digo, Jesus tem misericórdia. Então já é um costume, é assim, é nosso, não é e coisa boa é isso. Então eu já quero lhe dizer nesta noite que coloca mais Jesus, né, na tua boca, assim. Né? Aprende a falar como Jesus. É porque tem tantos crentes nesses últimos dias que da boca dele sai tanto palavrão, né, tanta coisa feia. Nas horas que ele leva um tropeço, em vez dele pedir misericórdia, ele solta outro tipo de nome, né? Então, que Deus nessa noite fique assim impregnado, né, em teu coração, na tua mente, e que da tua boca só saia 2 palavras, sim ou não, porque o que passar disso é de procedência maligna, viu? Que o Senhor nesta noite assim possa também alegrar teu coração, te dar paz, te dar força, para que independente das lutas que você esteja enfrentando, você permaneça firme, viu?
porque quando Jesus nos chamou, Ele não disse que ia ser fácil, mas que no final tudo é maravilhoso, viu? E eu sou testemunha disso. Vale a pena, irmãos, perseverar, permanecer firme. Não seja igual àqueles homens lá de Gideão, né, que retrocederam por serem medrosos, viu? Quem retrocede, quem para, o final é derrota, viu? É fracasso. Então não desiste não. Não perde para Satanás. Permanece firme, porque quem já perdeu a guerra foi ele. Então, assim, não desanima, porque o inimigo ele é especialista em tentar nos derrubar com palavras. E as palavras, elas têm um poder, né, de nos ferir, assim, de nos derrubar. É interessante isso, como as palavras, como as coisas que o inimigo cria tem poder, assim, para nos desanimar, né? Mas o sangue de Jesus nesta noite tem poder. Não se deixe abater, meu irmão, viu? Não se deixe abater, porque o Senhor, Ele é fiel, né, para guerrear, viu? Por mim e por ti nesta noite. Olha, eu iria pregar uma palavra, mas não vou. Eu vou pregar outra hoje. Eu ia falar sobre algo, eu ia falar sobre Jetro, e as qualidades de um líder, né? Quais são as qualidades que uma pessoa que quer liderar deve ter? Era isso que eu ia aqui falar. Eu abri, mas eu vou mudar. Outro dia eu falo sobre isso, viu? Hoje eu vou falar aqui rapidinho em como o Senhor deu vitória a Gideão. E eu creio que nessa noite o Senhor vai te dar vitória. E vamos ver que coisa linda foi isso aqui que Deus fez com Gideão, né? A paz, Renata, a paz, irmã Jaqueline, a Michele, que Deus te abençoe, pastor Vardo, a Natália, a irmã Nete. A irmã Nete está morrendo de saudade de mim, irmãos. Passou a semana, uns 3 dias comigo lá em Havaiandava, mas eu sei que todo dia quando ela acordava me via. Está morrendo de saudade. Foi uma benção a viagem da gente ali para aquele lugar. E sempre que a gente vai, Deus abençoa de forma poderosa, né? Vamos meditar aqui rapidinho em Juízes, capítulo 6. E o 11 que diz assim, olha, vou ler só alguns versículos. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se, escute bem essa palavra nessa noite, fique aí, que Deus vai falar com você e vai lhe dar resposta, viu? Deus vai lhe dar resposta. E eu já sinto assim o que Deus vai falar. Calma, que a gente vai entender, viu? Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, Abi-esrita, o Gideão. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O lagar não era lugar de malhar trigo, era lugar de amassar uvas. Só que Gideão estava fazendo isso lá para que os midianitas não vissem, né? Não roubassem. Aí você vai entender daqui a pouco essa história. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio, né? Gideão estava igual a eu e alguns de vocês nessa noite, né? Perguntando a Deus o porquê de tantas coisas. Tem hora que a gente indaga, interroga. E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo:
Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, olha só, como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Aí a Bíblia diz que Gideão foi lá, preparou, bolos, carne, e voltou. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor estendeu a ponta de seu cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos que Gideão havia preparado. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Aí, irmãos, eu acho que não vai dar tempo nem eu falar da forma como Deus, assim, deu vitória, a Gideão. Mas nessa noite, olha, o que eu quero já te dizer, que o povo, irmãos, não somos merecedores de nada. Então, nessa noite, já vai aí se humilhando, se quebrantando diante do Senhor e agradecendo por tudo que Ele tem feito. Porque nada que nós temos ou somos é por mérito nosso, mas é a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mas o povo havia pecado, havia até, olha, que a Bíblia diz aqui depois, quando você vai ver, que Gideão vai lá, derriba o altar de Baal, que o povo estava adorando a Baal, e ali ele edifica um altar a Deus. Aí por aí vocês tiram, o povo estava, tinha deixado de servir ao Senhor para adorar a Baal, a outros deuses. Irmão, já vou lhe dizer, toda vez que a gente fecha a porta do nosso coração para Deus e abre a porta do nosso coração para as coisas do mundo, se prepare, porque os midianitas vão vir e vão arrasar e acabar com tudo, porque era isso que acontecia. Os midianitas vinham e levavam tudo que o povo tinha, e o povo passava fome. Não sobrava, não ficava nada. Por isso que Gideão estava amassando trigo no lugar onde era para amassar uva, que era para os midianitas não verem e não levarem tudo. Eles estavam vivendo de uma forma que eles estavam fazendo buracos. Eu vou explicar assim para que você entenda, Nas cavernas eles escondiam as comidas, porque o inimigo vinha e acabava com tudo e o povo ficava passando fome. E então isso já me diz nessa noite, fecha as brechas, Porque senão o inimigo vai acabar com tudo que você tem. Você trabalha e o lucro do seu trabalho quem leva é Satanás. Era o que estava acontecendo com esse povo, Você planta, mas quem colhe é o inimigo, Você faz, mas quem
Quando está tudo pronto, ele vem, leva tudo e você fica passando fome. Nada que você bota a mão prospera. Nada que você sonha vai à frente. Por quê? Porque abriu brecha, construiu altar para Baal. Olha, nessa noite, é assim, em nome de Jesus, e eu digo com autoridade para vidas que vão assistir esse vídeo. Tira o altar de Baal de dentro da tua casa. Aquilo que não agrada a Deus, ainda neste dia, em nome de Jesus, vai lá e faz uma limpa. Olha na tua vida o que é que precisa ser mudado, porque a Bíblia diz que quando Gideão viu o anjo do Senhor e viu realmente que era Deus que estava falando com ele, a primeira coisa que Gideão fez, naquela mesma noite, ele tomou o boi do pai, né? O segundo boi de 7 anos e derrubou o altar de Baal. E foi lá e edificou um altar ao Senhor, um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E tomou o boi do pai dele e ofereceu em holocausto a Deus. Então, olha, eu não ia nem pregar isso, que eu ia pregar outra coisa, mas eu vou chegar lá onde eu quero. Viu? Olha, escute o que Deus já está nos falando nessa noite, viu? Derriba, arranca nesta noite aquilo que existe do inimigo na tua vida e assim oferece sacrifício a Deus, né? Vai orar, faz um jejum, vai clamar ao Senhor, faz uma campanha de louvor dentro da tua casa, faz da tua casa um altar ao Senhor nesta noite e tu verás o que é que Deus vai fazer. Porque, irmãos, Deus não dá vitória com pessoas com o altar quebrado. Mas, ora, está adorando a Baal, fazendo tudo que não presta. Quem foi que disse isso a você? Onde é que tem isso na Bíblia? Quer dizer que quem serve e quem não serve tanto faz para Deus? Quer dizer que você às vezes vive orando, jejuando, né, se desviando do mal como fazia Jó, aí vem um pintando e bordando, e Deus está dando vitória a ele e te deixando de lado. Quem foi que te ensinou isso, irmão? Né? Onde é que está isso na palavra? Tem muito crente enganado nesses últimos dias, achando que está servindo a Baal, fazendo tudo quanto não presta e Deus está abençoando. Irmão, tira esse cavalo da chuva. Ah, não. Se alguma coisa está acontecendo é porque ainda tem alguém com o altar levantado, orando e clamando a Deus por tua vida. Porque tem muitos nesses últimos dias que não têm se convertido porque estão precisando ter um verdadeiro encontro com Deus. Quando as coisas apertar, que Deus permitir que eu e você faça feito Gideão, vá amassar trigo lá no lagar, que a coisa está apertada para o inimigo não roubar, não levar, aí a gente vai entender que existe um Deus no céu, né? Amém, irmão Ailton, viu? Então, nesta noite, eu já quero te dizer que em nome de Jesus, aquilo que não agrada ao Senhor, tira da tua vida, meu irmão, né? Destrói assim. Irmã Edna, e o que irmão, toda obra da carne, sabe? Tudo aquilo que nos afasta do Senhor é como um altar que a gente levanta para Satanás. Tem pessoas que têm vícios de pornografia, tem pessoas que têm vícios de bebida, e crente dentro da igreja. Tem pessoas que estão vivendo no adultério, tem jovens que estão vivendo na fornicação e acha que Deus vai abrir a porta, que Deus vai... Vai não, irmão. Vai não. Você pode até entrar pela porta a pulso, feito Gideão. Não morria de fome, mas também não prosperava. E o inimigo vinha e acabava com tudo. Não se engane não, porque no céu só entra santo, não é? Então não adianta. Outra coisa, a gente tem que pregar ensinando o povo a viver na verdade, a mostrar o caminho, que a Bíblia de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e acabou-se. Então não adianta eu pregar para encher seu ego e amanhã a sua vida está da mesma forma. Não, tire o que não presta da sua vida, tire o que não agrada a Deus, aí você vai ver Deus se levantar, agir por você e vencer a guerra sem você levantar nem a espada. Porque Gideão não precisou fazer nada. Deus agiu de uma forma que o povo
não levantou a espada, não houve luta, porque Deus venceu a guerra pelo povo, viu? Aí a Bíblia diz, como eu li, que é tão bonita essa história, né, de Gideão, porque assim, nas horas que a gente está passando aperto, a primeira pergunta que a gente faz é onde Deus está. Às vezes não precisa nem um inimigo vir perguntar isso a gente, porque a gente já fica indagando, Senhor. A Bíblia diz que o anjo apareceu a Gideão e disse, mas, ora, se eu sou assim um varão valoroso, e por que é que eu estou nessa situação? Né? Escondendo comida para que eu e minha família não morram de fome. Não é? Então, assim, irmãos, a Bíblia diz que essa foi a pergunta, né? Que Gideão fez. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, olha, varão valoroso, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio, né? E Gideão indagou, disse, ora, se o Senhor é Deus de maravilhas, que eu vi nossos pais contando, que o Senhor tirou o povo do Egito, atravessou o mar vermelho, e Senhor, se tu és esse Deus de maravilha, e por que isso está acontecendo conosco? Se o anjo fosse igual a mim e a você, se Deus fosse, né? Graças a Deus que Deus não é, ia passar logo na cara, ia dizer assim, pois é, está acontecendo isso porque no lugar que era meu, vocês botaram o altar de Satanás. Mas Jesus é lindo, né? A Bíblia diz que o anjo disse, não, rapaz. Ai, ainda deu uma promessa a Gideão, dizendo assim, olha, vai nessa tua força, né? Porque tu vai livrar esse povo da mão dos midianitas. Quer dizer, Deus estava dizendo a Gideão, eu tenho um grande projeto contigo, né? Vou te levantar para liderar e através de ti vou dar vitória a esse povo todinho. Já pensou como Deus faz, irmãos? Isso me ensina que mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, quando a gente está assim pecando, errando, mas Deus ainda vem nos fazer promessa, né? E nos falar dos projetos que Ele tem para realizar através da nossa vida, porque foi isso que Deus falou com Gideão. E é muito bonita a história de Gideão, porque Gideão era medroso, viu? Gideão era assim, fraco. E eu acho que a situação estava tão terrível que Gideão pediu até sinal ao Senhor, né? A Bíblia diz que ele disse, Senhor, né? Gideão não podia acreditar que era Deus que estava ali na frente dele. Tem hora que a gente passa por situações tão difíceis, né, irmãos? Que a gente escuta Deus falar e a gente pensa até que não foi Deus. Diante, assim, da dificuldade, né? Diante da luta, da tempestade, do tamanho da onda, a gente escuta Deus falar e, assim, a gente não acredita. Porque a gente não vê condições daquela situação ser mudada, não é? E Deus fala e a gente diz, não, Senhor, não é possível. Como é que isso vai mudar? Como é que isso vai melhorar? Então, nessa noite, eu já quero lhe dizer com esta palavra que creia, irmãos, ainda que você esteja vendo assim tudo ao contrário, ainda que você não veja condições, viu, de obter vitória, ainda que você olhe e ache assim que tudo está perdido, mas creia, acredite, porque se Deus falou, irmão, vai estar falado, não é? Aquilo que Deus assim designou, projetou para a tua vida, ainda com todas as tuas fraquezas, com todas as tuas falhas, Deus vai ser contigo até o final, irmãos. Era isso, diante das lutas de Gideão, das dificuldades que o povo vinha passando, não era brincadeira. O povo plantar, né? O povo trabalhar, e os midianitas arrasavam com a terra, com a terra. Era como um gafanhoto, assim, acabando com tudo
que eles tinham e deixava o povo sem nada, passando fome. Já pensou, irmãos? Já pensou você trabalhar o mês todinho e no final do mês alguém levar todo o teu dinheiro e te deixar você e sua família passando fome, pedindo esmola, tendo que guardar, esconder um pão seco para que o inimigo não veja e não leve e te deixe assim perecendo? Já pensou? Era essa a situação do povo. Por isso que Gideão pediu um sinal a Deus. E tem algumas bíblias que diz assim, ó, que deixa eu ver se essa minha tá aqui. Não tem, mas não, porque tem algumas versões que fala que Deus recebeu a oferta de Gideão e subiu assim com um cheiro suave, né? Foi agradável ao Senhor aquilo que Gideão fez para Deus, né? Então, assim, meu irmão, nesta noite, é um conselho que eu lhe dou diante da palavra que eu estou lendo, né? E que Deus está colocando em meu coração. O Senhor vai te dar vitória, né? Mas nessa noite, o que é que você tem para oferecer ao Senhor, né? Qual é a oferta agradável a Deus, né, que você pode preparar e chegar lá, né, com cheiro suave? Então, mas irmã Edna, como é que eu faço isso? Movimenta, irmão, assim, mexe com o céu, né? Faz um propósito de oração, de louvor, alguma coisa para Deus, não é para ti nem para o irmão. Faz alguma coisa que mova o coração de Deus a teu respeito, em prol da tua vida, não é? Faz alguma coisa, um sacrifício, alguma coisa que chame a atenção de Deus em relação na tua vida, a teu problema, não é? Senhor, eu vou louvar 3 hinos, desliga o celular, senta ali, pega a harpa e louva, não é? Senhor, eu vou orar 10 minutos aqui, vou falar contigo, mas eu não tenho o que falar, então fique calado lá, mas fique. Faça alguma coisa, irmão, que agrade a Deus, não é? E a Bíblia vai falando, né, que Gideão era o menor, era a menor tribo, e era o menor da tribo dele. Mas foi ele que Deus levantou para libertar o povo de Israel. A história de Gideão, irmãos, é muito longa, né? Como os irmãos conhecem. Que ali depois Deus manda Gideão chamar, né, todas as tribos, reunir para irem para a guerra. E ali foi levantada uma grande quantidade de homens para guerrear. E no meio dessa situação, Deus foi pedindo para Gideão, né, e dispensando, e no fim Gideão só ficou com 300 homens. É muito interessante, porque quando a gente começa a estudar a história de Gideão, a gente vê ele receoso, né? Ele com um certo receio, sem querer crer que Deus estava com ele. E ir para uma guerra com 300 homens, Deus prova também a nossa fé e aquilo que há no nosso coração para mostrar a gente que Ele está conosco, não é? E outra coisa também que eu acho muito bonita, a gente às vezes prega, eu prego e eu falo isso, irmãos, que lá em Isaías Deus fala também que Ele é Deus de sinal, Ele dá sinal nos céus, na terra. A Bíblia não diz que depois do dilúvio Deus deu um sinal, não é? Colocando um arco-íris. E Deus falou que toda vez que visse aquele arco-íris se lembraria da aliança que ele tinha feito com o homem, de nunca mais destruir
né, toda a terra. Então Deus ainda dá sinais nos dias de hoje, viu? Nessa noite, nessa madrugada, pede um sinal a Deus. Olha, Senhor, ora diferente, né? Senhor, eu oro assim, eu não valo nada, Jesus, um tostão furado, mas eu sou dependente e carente da tua misericórdia. Me ajuda, me socorre, né? Chega em prol da minha vida. Aprenda a ser dependente do Senhor, aprenda a orar, né? Porque cuidado para não fazer a oração igual aquele fariseu, né? No templo, orando e achando que era alguma coisa. Então, nessa noite, se humilha diante do Senhor, mas nesta noite também pede um sinal da parte de Deus, e você verá o que é que Deus vai fazer. Deus dá sinal no céu, na terra, irmão, e Ele ainda abala o inferno quando Ele quer dar vitória à crente. Viu? Gideão achava que Deus não era com ele. Então, nessa noite, em nome de Jesus, nem por um minuto pensa que Deus não está contigo, viu? Deus está contigo e esta guerra Deus vai te ajudar a vencer, não é? Não pense que está sozinho. Gideão disse, mas do que é feita as tuas maravilhas? As lutas, irmão, não significa que Deus nos abandonou, nem que Deus nos deixou, viu? Não. As lutas muitas vezes são consequência das nossas atitudes, mas Deus é Deus de misericórdia, né? Então, nessa noite, descansa no Senhor. Eu vejo nessa noite, irmãos, Deus dando sinais, viu? A irmãos, a crentes, eu vejo Deus dando sinais. A Bíblia diz até que Gideão depois fez prova do Senhor. Prova não, né? Que ninguém prova a Deus. É só uma forma de explicar. A Bíblia diz que Gideão pediu sinal a Deus. E a Bíblia diz que ele pegou um pedacinho de lã e disse, olha, Senhor, é tão interessante assim, como Deus, ele escuta, né, a nossa oração. É tão interessante isso. E Deus entende assim as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, né? Porque a Bíblia diz que Gideão pediu sinal ao Senhor, né? Pegou um pedacinho de lã de carneiro e disse, olha, Senhor, vamos fazer o seguinte, hoje que chova só nessa pelezinha aqui de carneiro. E no outro dia, Gideão levantou, foi lá, o quintal estava todo enxuto e o orvalho só tinha molhado aquele pedacinho de lã. Aí no outro dia Gideão pediu o contrário, agora, Senhor, que molhe toda a terra e só fique enxuto a pelezinha lá de carneiro. E assim Deus fez, né? E o que é que isso me ensina? Que Deus não precisava fazer isso para provar nada a Gideão. Mas ainda assim Deus fez, porque Deus entende, né, nossas fraquezas, nossa dependência dele. Tem hora que eu passo por situações que eu peço, Senhor, me dá um sinal, me confirma se realmente o Senhor está nessa palavra, se for o Senhor que mandou falar. E eu louvo a Deus. Muitos dias, quando eu vou pregar no lugar que eu termino, as pessoas me chamam e dizem, olha, irmã Edna, E aí confirma, né? As pessoas ligam, olha, irmã Edna, Deus, a irmã confirmou, Deus fez, Deus. Então, assim, irmãos, eu estou sempre pedindo a Deus confirmação, né, e sinal. Principalmente no tempo que nós vivemos hoje, que as pessoas, elas desconfiam demais, não é? Elas tocam demais, elas não acreditam mais que Deus use profeta, que Deus, né? Então, assim foi Gideão, né? A fragilidade
de Gideão. Você vê isso no versículo 37, quando Gideão diz: eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão. Veja, ele queria ter certeza que Deus, aquilo que Deus havia falado, que através dele o povo seria liberto, ele queria ter certeza que realmente isso iria acontecer. Tem tantos nesses últimos dias duvidando de sua chamada, né? Duvidando assim de que quem falou com ele foi Deus. O inimigo está roubando isso. Tem muitos assim que não acreditam mais, que vão louvar para Deus, que vão gravar um CD, né? Muitos que vão ser pregador, não estão, irmãos. Quantos têm assim se desfeito, né? Da palavra do Senhor em sua própria vida. E a Bíblia diz que depois ele diz: e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água, né? Mas porém a terra ao seu redor estava seca. Então assim, Deus nesta noite é Deus de sinal, viu? Deus é Deus de sinal em vidas nessa noite. É assim, Deus entende sua fragilidade, viu? Deus entende suas fraquezas, viu? Deus entende seus medos, viu? E suas interrogações. Eu vejo vidas perguntando a Deus: Senhor, por que isso me aconteceu? Por que estou passando por isso, né? E nessa noite Deus diz a vidas, né, que você vai fazer algo grandioso para Ele ainda. Então descanse, que tudo tem um propósito da parte do Senhor, viu? Tudo tem um propósito. Mas se nessa noite precisar derrubar os altares de Baal dentro da sua casa e no seu coração, derrube, porque Deus quer fazer coisa grande, viu? Alguns dizem assim: Deus livrou o povo com 300. Não, irmão, porque os 300 nem precisou levantar a espada. Quem venceu a guerra foi Deus, né? Deus levantou os 300 para mostrar a Gideão que ele era Deus. Mas você vai meditar na Bíblia, onde é que diz na Bíblia que o povo precisou lutar? Não, só deu glória. Que é tão bonita essa história, a forma como Deus, parece a história dos muros de Jericó caindo, não é? Então assim, tem guerras que quem vai vencer na minha e na tua vida é o Senhor. Mas o que eu estou lhe dizendo nessa noite, se você ainda não entendeu, entenda que Deus está dizendo à vida nesta noite assim: louva para mim, né? Ora, desce, jejuma. É isso que Deus está dizendo, que eu vou vencer a guerra por ti. Tu não vai precisar sair da tua casa para ir brigar, para ir guerrear com ninguém não, para ir buscar teu filho, seja onde for, nem tua filha não vai, irmão. É isso que Deus está dizendo. Louva, né? Dá teu grito de guerra, como eu já disse. Faz alguma coisa aí para chamar a atenção do Senhor, que Deus vai arrancar alguém lá e vai trazer. Viu? Deus vai resgatar, é Deus que vai guerrear, não é? Porque Deus conhece a fraqueza do inimigo. Deus conhecia a fraqueza do povo, né? Dos midianitas. Eles tinham até uma filosofia, né? Eles achavam que o povo que eles tinham matado, as almas um dia voltar com a cabeça de fogo, e enfim, e ali Deus usou a fraqueza do inimigo para destruí-los. Então Deus sabe o ponto fraco. Se nessa noite Deus quiser colocar por terra o espírito de prostituição, do vício, do que for, Deus coloca, mas faz alguma coisa para o Senhor, não é? Deus traz, Deus arranca, irmão, do inferno algo e traz de volta, viu?
porque os teus, nem os meus, os nossos, não foram feitos para estar nas mãos de Satanás, viu? Nessa noite, assim, eu quero profetizar no nome do Senhor que Deus vai colocar por terra os midianitas, viu? E todo o altar de Baal, na minha, na tua vida, dentro do teu lar, que seja quebrado, né? Que seja repreendido e assim colocado por terra, viu? Mas quer vitória? Oferece algo para Deus. A Bíblia diz que Gideão pegou o boi do pai dele e ofereceu em holocausto ao Senhor. E o povo da cidade se irou com ele, viu? Se irou quando o povo levantou e viu que o altar de Baal havia sido quebrado. O povo se irou, ficou bravo, né? Quando estamos fazendo algo para o Senhor, né, levantando nosso altar, sempre tem uma multidão, irmãos, para querer nos parar, viu? Mas que nessa noite você possa meditar e guardar esta palavra em teu coração, viu? Porque Deus, Ele é fiel. E eu sinto assim Deus falando conosco nesta noite de forma maravilhosa, viu? De forma maravilhosa através da palavra dEle. Então assim, guarda essa palavra em teu coração, porque Deus, Ele dá até estratégia a gente para vencer a guerra, viu? O Senhor nos ensina que caminho nós devemos tomar para ganharmos e obtermos vitória. Eu fico assim observando todas as vezes assim, madrugada ou durante o dia, de repente me vem aquele desejo de orar, né? E eu estava assim, ficando desapercebida. Às vezes eu sentia esse desejo e não ia. E depois eu vi assim, ó, o vento e o mar se levantar de uma forma terrível. Depois de muitas guerras, de muitas lutas, aí agora eu aprendi, né? A hora que for, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu sinto um desejo de louvar, de dobrar os joelhos e orar. Irmãos, eu deixo tudo para o que tiver e vou tirar um período, mesmo que seja curto, mas ainda que eu dobre o joelho e diga amém, Jesus, glória a Deus, mas eu tiro um período ali para falar com o Senhor, viu? Porque às vezes as pessoas pensam, a oração, 1 hora. Não, irmão, começa com 10 minutos, com 15. Aí quando você menos esperar, você vai estar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas se você nem tentar, você nunca vai conseguir chegar lá, viu? Então assim, nesta noite o Senhor nos convida, viu? Nos convida para descermos mais em oração, para jejuar mais, para louvar mais. Tem gente que acha que isso é bobagem, né? Acha que isso é besteira. Continue achando, irmão. Se você acha, continue achando. Mas quando precisar de oração, pode pedir aqui que a gente ora. Porque eu já vivi, já convivi com muita gente difícil, né? E vi Deus quebrar todas elas. Nenhuma ficou de pé. Então assim, o que a oração não fizer, outra coisa não faz, né? Se você tiver feito Gideão amassando o trigo no lagar nessa noite, irmãos, creia, né? Que Deus é poderoso para mudar essa situação, né? Preocupado, porque o inimigo vai ver e vai levar tudo, né? Então que Deus também nessa noite repreenda esse devorador, né? Que o Senhor chegue assim com providência, viu? O sangue de Jesus nesta noite
nos purifica e tem poder para nos lavar e nos remir de todo pecado. Viu? Que Deus, em Cristo Jesus, nesta noite, te conceda paz. Viu? Que o Senhor repreenda também a fúria, né, do inimigo e que tudo aquilo, né, que tem te causado dor, angústia, tristeza, porque a expressão de Gideão mostra também que ele estava triste, né? Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? Tem hora que a gente fica assim, indagando, né? Perguntando ao Senhor, mas Deus, estou te servindo há tanto tempo, né? Procuro andar nos teus caminhos, fazer tua vontade, Senhor. E isso aconteceu. Irmão, descansa, porque Deus sempre tem algo grandioso. Olha o que Deus fez com Gideão. Depois Gideão lá na frente se perdeu, né? Mas Deus levantou e cumpriu com tudo aquilo que Deus havia falado, viu? Então nessa noite, em nome de Jesus, permaneça firme, confiando e esperando em Deus, que eu tenho certeza que no final da tua história, o veredito, né, do juiz vai ser assim, vitória. Então, creia, viu? Glória a Deus. Irmãos, algumas irmãs me pediram oração, viu? Eu vou orar, né? Vamos orar. O que eu tinha para falar, já falei, viu? Deus, Ele é fiel. Irmã Ivone, Deus lhe abençoe. Irmã Jussielda, irmã Rosângela, ore pela minha família. Irmã Sônia, a Meire, a paz do Senhor. Irmã Rosângela, Deus abençoe. O irmão Alain, eu nem assisti o vídeo todo, irmão, porque eu estou um pouco de pressa hoje. Vou daqui a pouco arrumar umas malas para viajar amanhã. Aí eu estou correndo aqui um pouco. Olha, irmãos, às vezes eu não interrompo. Eu já tentei explicar isso a alguns irmãos. A paz do Senhor, irmã Bete. Porque se eu parar a pregação no meio, eu vou esquecer, viu? Então, por isso que depois eu dou resposta. Porque às vezes as irmãs pedem, mas depois a gente ora, apresenta ao Senhor, viu? Ore por Débora, cura nos rins, amém. Irmã Alessandra, irmã Marta, Deus lhe abençoe, irmão Vinícius, a Marta, Deus te abençoe, Marta, Valdirã, Sueli, glória a Deus. Sou Vinícius de Barra do Garça, Penso, oração por uma criança, o nome dele é João Guilherme da Silva Costa, ele está com câncer. Amém, irmão. Vamos orar sim. Preciso, a irmã Sueli Nascimento Lira, tire uma palavra para mim. Amém. Depois eu lhe mando, irmã, no particular. Viu, irmã Sueli, Letícia, Alexandra, o irmão Manuel. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Irmãos, triste. Amém, irmã Alexandra. Mas Deus é fiel. Olha, irmãos, não desanime não, porque noite difícil todo mundo tem, viu? Tristeza, angústia, infelizmente, né? Enquanto estivermos aqui no mundo, vamos estar sujeitos a isso. O que você não pode é desistir, é voltar atrás e retroceder, viu? Mas independente assim da noite na qual você esteja assim passando, não desanima não, né? Continua assim, confiando, esperando no Senhor, e você verá o que é que Deus vai fazer, viu? Não desanime, irmãos, porque nesses últimos dias eu acho que uma das ferramentas que o inimigo tem usado de forma assim muito
de forma muito grande, né? É o desânimo e a angústia. É tanta gente assim angustiada, triste, né? Passando por situações, mas que o sangue de Jesus assim nessa noite te cubra, né? Nos cubra, nos guarde, repreenda essa angústia do inferno, isso que não provém do Senhor, porque a Bíblia diz que aonde Jesus está, há abundância de alegria. Irmãos, e eu vou lhe falar algo assim, olha, sabe por que essas coisas têm acontecido tanto, né? Porque o povo não quer mais orar, o povo não quer mais conversar com Deus. Quando a gente fala em oração, as pessoas têm como, sabe? Tem pessoas que acham até que é uma coisa do passado, uma coisa brega, né? Por isso que está se tornando também uma coisa do passado, irmão, milagre, né? Quase a gente não vê irmãos contando que Deus operou grandes coisas na vida dele. E quando escuta, pronto, querem logo matar o irmão, que é para o irmão não obter vitória. Então, assim, o povo, pouco oração, pouco poder. Eu cresci ouvindo isso e quero morrer assim, viu? Eu não sei da sua casa, mas na minha Deus tem chegado. E é por isso que eu estou de pé, senão já tinha me acabado. Viu? Então, quer permanecer de pé, luta vai ter, mas ore. Porque por mais que a gente ore e apresente ao Senhor, eu já falei isso, irmãos, é os teus joelhos que vai fazer a diferença diante de Deus, viu? Não foi o vizinho, não foi ninguém que foi oferecer, que foi preparar a oferta e levou para Deus. Foi o próprio Gideão. Tem coisas que quem tem que fazer é eu e você, viu? Então, nessa noite, dobra o joelho. Tire 10 minutos para orar, para conversar com o Senhor, viu? E você verá o que é que Deus vai fazer. Viu? O que a oração não resolver, outra coisa não resolve. Mas vamos orar, amém, Jesus. Meu Deus, irmã Jucilda, vamos orar sim, repreendendo, né? O sangue de Jesus tem poder nessa noite para ir lá e repreender esse mal, né? Deus é fiel. Senhor, Tu és soberano, meu Deus. Nessa noite, muitas vidas, Senhor, fizeram um pedido de oração. Eu te apresento a criança, Deus, que está com câncer. Visita esta criança nessa noite. Senhor, vai lá do outro lado. Porque eu sei que só o Senhor tem poder de repreender e arrancar esse mal pela raiz. Meu Deus, a irmã Sônia, Deus, também pediu oração por sua família. Deus, esta vida que está assim possessa nesta noite, que o inimigo está assim tentando tirar a vida dela, que o Senhor nesta noite repreenda todo espírito maligno, que ele volte, Senhor, do lugar de onde saiu. Não permita que nada aconteça com esta vida, mas também faça algo assim, salve. Senhor, traga esta alma para Ti. Repreenda a fúria no meio do Teu povo. Senhor, repreenda esse espírito de tristeza, de desânimo, que eu vejo no coração de vidas nesta noite. Senhor, também Te peço pelos casamentos, meu Deus. Visita nessa noite assim lares, famílias. Não permita, Deus, que essa ferramenta destruidora que o inimigo tem usado, Deus, para separar tantos casais, Senhor, prevaleça. Que nesta noite o Senhor quebre assim o arco, a lança que o inimigo tem colocado na direção deste povo. Que o Senhor queime, que o Senhor afogue no mar os carros de Faraó, para que
toda perseguição do inferno caia por terra. Senhor, tem vidas nesta noite que eu te peço que o Senhor arranque, como se arranca assim uma árvore pela raiz, arranque essa tristeza, esse sentimento assim que está derrotada, Senhor, que foi vencido. Porque tua palavra nos ensina que a última palavra quem dá é o Senhor. Como o Senhor deu vitória ao povo. E Gideão não precisou, Senhor, guerrear, que nesta noite não seja diferente conosco. Que o Senhor dispense uma palavra a respeito desse povo. Que o Senhor chegue assim com providência, com resposta. Senhor, tua palavra nos ensina que tu és Deus de surpresa e que operando o Senhor ninguém pode impedir. Tem vidas nesta noite assim que estão perecendo, meu Deus. Estão descendo para um abismo e não conseguem voltar. Deus, e nesta noite eu creio que a tua mão vai resgatar, vai trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi assim arrancado, destruído, Senhor. Tem vidas nesta noite também que precisam que o Senhor abra uma porta. Senhor, tem vidas que precisam de uma grande estratégia para vencer a guerra. Eu te peço que nesta noite o Senhor mostre as fraquezas do inimigo a alguém. Faça alguém ganhar uma guerra, Senhor, sem precisar tirar os pés do seu lar. Que o nome do Senhor seja assim de forma grandiosa, glorificado na vida desta pessoa nessa noite. Senhor, não permita também que o inimigo bagunce a mente, bagunce o coração. Repreenda esse espírito de perturbação, meu Deus, que ele retroceda, que ele volte, pois teu sangue nesta noite tem poder. Senhor, visite moço nessa noite, visite um moço, Deus. Visite assim um casal jovem, Deus, que acabou de casar, meu Deus, e o inimigo quer destruir o lar. Senhor, visite assim nesta noite pessoas e chegue assim como de repente, com já. Mude esta situação. Faça alguém nesta noite vencer esta guerra que o inferno tem levantado assim para vê-lo destruído, para vê-lo de cabeça baixa. Que nesta noite alguém tire a mão, que alguém retroceda, Senhor, e que o teu nome seja glorificado em vidas, em lares e no meio de famílias. Também desperte este povo para orar, Senhor, para buscar, para descer. Senhor, coloque desejo no coração de alguém para orar, para meditar mais na tua palavra. Ensine vidas a te servir da forma que o Senhor quer, não da forma que eles acham que deve ser. Que nesta noite o Senhor guie, Senhor, esse povo, porque eles se chamam, Deus, por teu nome. Tem pessoas que o Senhor conhece e sabe que são dependentes de ti, dependentes da tua misericórdia, meu Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, continua assim com tua mão estendida, fazendo milagres, operando no meio deste povo de forma maravilhosa e grandiosa. Senhor, também dê uma noite de paz, de descanso, que vidas levantem amanhã se sentindo assim vitoriosas em Ti. Senhor, que amanhã alguém levante com o coração assim cheio de gozo, de alegria, olhando as coisas de forma diferente. Porque Tu não nos chamaste para perder, nem muito menos para retroceder. Que nesta noite a tua mão continue estendida também sobre meu lar. Repreende a fúria, as setas. Guarda meu esposo, Senhor. Cobre com teu sangue. Que nesta noite o Senhor visite vidas de forma maravilhosa e poderosa. Amém, irmãos. Glória a Deus. Olha, irmãos,
É... Amém, irmã Jucilda. O que eu ia falar? Eu oro assim, mas eu sinto, sabe quando Deus vai fazer algo? E nessa noite eu senti, nessa oração, Deus fazendo algo, viu? Eu vi Deus quebrando laços, viu? Eu senti algo assim no meu coração de gozo e de poder, assim, da parte do Senhor, viu? Nesta noite, nesta madrugada, eu vi vidas levantando amanhã de manhã diferente, viu? Alguém vai começar a ver as coisas de forma diferente, viu? Nessa noite o Senhor assim já arrancou uma tristeza, uma angústia. E eu vi o Senhor também passando um bálsamo, sabe? Um bálsamo de cura, sabe? Alguém vai respirar, viu? É como se hoje Deus chegasse com socorro em algumas vidas, viu? Deus nessa noite está socorrendo vidas. O que os midianitas levaram, arrasaram, Deus está chegando com providência. Aguarde, conte os dias, porque o Senhor vai pelejar por ti, viu? E o nome dele vai ser glorificado, viu? O Senhor pelejará sim. Nesta noite eu vi também Deus quebrando laços em vida de casal jovem, jovens de casado, sabe? E o diabo assim, ó. E Deus nesta madrugada está repreendendo, viu? Essa fúria, repreendendo. O inimigo quer assim causar um grande desastre, né? Destruir as vidas. Levar tanto um como o outro para a prostituição. E nesta noite Deus repreende esse mal, viu? O Senhor coloca assim por terra. Irmãos, orem mais, né? Pelos seus, pelos filhos, viu? Orem mais. Deus é poderoso, mas orem mais, viu? Apresente o casamento dos seus filhos, né? Quem tem filho casado, assim apresente. Porque a separação não é coisa boa, só causa destruição. Em ambas as partes. Nenhum sai bem, viu? Sempre fica sequelas e feridas. Então assim, orem, né? Orem. Parem com esse negócio, às vezes que a gente nunca devemos aconselhar, por mais terrível que seja, um casal a se separar, né? Se a gente ore logo, jejum, tente fazer alguma coisa, viu? Porque separação não é coisa boa, divórcio não é coisa boa, viu? Quando eu vejo um casal se divorciando, é como se o inferno tivesse vencido a guerra, né? Infelizmente, a gente sabe que tudo tem uma ação maligna, irmãos, né? Infelizmente, tudo. Então, assim, quando a gente vê uma separação, o diabo está lá, alegre, dando festa no inferno, porque conseguiu destruir alguma coisa. E às vezes a gente crente não tem nem força para ajudar, né? Porque, irmão, se a gente orar, se a gente clamar, Deus vai fazer alguma coisa. Não tem homem ruim que Deus não possa quebrar ele e fazer ele de novo, viu? Porque Deus fez o homem, Deus conhece o homem. Às vezes a gente diz, não, é impossível para mim e para você, mas para Deus não é não, porque Deus não ia criar uma criatura que não pudesse com ela, viu? Tem gente que diz assim, não, Deus não criou o mal,
ele foi que se fez mal, porque Deus criou um anjo de luz, ele foi quem se fez Satanás. Mas ainda assim, Deus nunca criaria algo que Deus não pudesse com ele. E a Bíblia fala que ele já está julgado, não há mais um julgamento para ele. A sentença dele já foi decretada, só falta ser executada. Que na volta de Jesus a gente sabe o que irá acontecer. Viu? Então assim, Deus nunca criaria um ser que Deus não pudesse domá-lo, irmãos. Então, se Deus não puder fazer, ninguém mais faz, né? Então assim, nunca aconselhe não, ainda que sejam os seus, né? Não, ore, faça alguma coisa. Se não tiver jeito, aí Deus é quem vai resolver, viu? Porque é muito difícil e triste, né? E quando tem filho, os filhos sofrem mais ainda, né? E no mundo é tudo ilusão, irmãos, tudo ilusão, tudo ilusão. Bom é o que Deus te deu, sabe? E eu vou agradecer a Deus pela vida de vocês, porque já está frio aqui e eu ainda tenho bastante coisa para fazer, irmãos, nessa madrugada. Fiquem com Deus, viu? Que o Senhor possa assim falar aos corações, né? Que a palavra ela tenha o poder de mudar aquilo que eu não posso, viu? Que nessa madrugada o Senhor console tua alma, tua vida, que o Senhor te guarde, te cubra assim com o sangue dele, repreenda toda fúria, toda palavra contrária, viu? Toda palavra de derrota, que Deus guarde tua família, teus filhos, teus parentes, viu? E que nesta noite o Senhor possa ouvir a petição e a oração do teu coração, né? Que Deus realize teus sonhos, teus desejos, que aquilo que você almeja, né? O Senhor possa nesta noite te conceder assim vitória. Amém, irmã Eliane. Amém, irmã Alexandra. Meu Deus. Mas eu creio, irmã Alexandra, que Deus vai fazer algo. Viu? Eu creio que Deus irá fazer algo. Não desanime, não. Então, assim, irmãos, que Deus nos abençoe, né? Nesta noite, as irmãs que chegaram, né? Que Deus possa as cobrir com o sangue dele, viu? Que Deus possa lhes conceder vitória. Amém, irmãs. Amém. Glória a Deus, viu? Que Deus nesta noite quebre também todos os empecilhos, todas as barreiras. Que o Senhor possa abrir assim os cadeados que estão fechados, viu? As portas que estão trancadas, que Deus abra para você passar, viu? O Senhor, Ele é fiel. Fiquem na paz. Amém. Amém, Renata.